Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos para agradecer ao Senhor pelo dia, pela saúde, pela oportunidade de estarmos neste culto. E eu não quero perder o chamado fio da meada, linha de raciocínio, né? Nossa irmã Virgínia leu o Salmo 123, que fala, o salmista coloca assim para fora a sua agonia, né? Sua angústia por uma situação que alguém esteja passando de desprezo. E eu já estava lendo, analisando esse texto que nós vamos ler, justamente nesse pensamento. A Bíblia registra personagens que foram desprezados, tanto homens, mas principalmente mulheres, e só Deus é quem conseguiu compreender e reverter a situação desta pessoa que nós vamos analisar um pouco nesta noite. Mas eu queria já te adiantar que pode ser que em uma situação ou outra, em uma circunstância ou outra, você também possa ter sido ou possa estar sendo desprezada ou desprezado. E eu queria lhe dizer que Deus, Ele não esquece destas coisas, Ele não deixa essas coisas passarem batidas, e no momento certo, Ele exalta. No momento certo, Ele faz com que aquele que está sendo desprezado, aquela que está sendo desprezada, de fato seja reconhecido por todos. E eu queria então ler dois textos com os irmãos. O primeiro deles é Gênesis, capítulo de número 29, versos 16 e 17. Eu até fiz outro dia um devocional em sala de aula com os irmãos. Gênesis, capítulo 29, versos 16 e 17. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. Algumas Bíblias diz Leia ou Léa, é a mesma coisa. E o nome da menor, Raquel. E Lia, porém, tinha olhos baços. Algumas Bíblias, olhos tenros. Mas Raquel era de formoso semblante. E formosa à vista. Então, a Lia, ou a Leia, além de ser a mais velha, daqui a pouco nós vamos ver um probleminha dela. E por causa desse probleminha ela foi desprezada. Mas para confortar, e a Bíblia ela é perfeita, ela é completa, eu queria ler um outro texto com os irmãos em Romanos, capítulo de número 8, versos 26 ao 28, que muitos irmãos já têm até decor, e isso é bom. Romanos 8, versos 26 ao 28. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus sempre. Nós temos que ter uma consciência tranquila diante de todas as situações que nós possamos estar vivendo e passando. Seja qual for a situação, nós temos que ser nós mesmos. Se tem algo que nós não precisamos fazer e não devemos fazer, é sermos plagiadores. Porque tem pessoas que ele quer ser o outro. Sabe que plagiar é uma cópia falsificada, né? Daquilo que não é real. Então nós temos que ser o que nós somos, da maneira que nós somos, porque Deus nos conhece, nos entende, nos acolhe, e não precisamos enfeitar e nem inventar nada. Então, partindo deste princípio, deste raciocínio, nós temos que fazer o seguinte: quando errarmos, temos a humildade de reconhecer que erramos. Quando pecarmos, termos de novo a humildade de reconhecer que pecamos e pedirmos perdão e procurarmos sempre melhorar. Mas fique certo de que se você não pecou, de que se você não errou, e existem pessoas ou situações que estão tentando fazer com que você sofra, Deus também vê essas coisas. E no momento certo, Ele vai mudar a situação. Então, o caso de Lia, eu estava analisando esses dias, e eu tirei algumas coisas desse texto para a minha vida. Um grande aprendizado, porque a Bíblia nos ensina todos os dias. Me chamou muito a atenção a leitura do Gênesis 29, o verso de número 17, quando a Bíblia diz que a Lia, ela tinha olhos baços. E aí eu fui procurar saber o que é baço, o que é uma pessoa com olhos baços, e descobri que a Lia era vesga, caolha. E você sabe que às vezes quando a pessoa tem uma deficiência, ela é desprezada pelos outros. Ela é menosprezada pelas outras pessoas. Mas o que me causou inquietação, para não dizer indignação, foi o fato do próprio pai, o Labão, ter feito o que ele fez, que nós vamos ver. Por outro lado, a Raquel, que é a filha caçula, muito bonita, muito formosa, amada por todos, querida por todos, principalmente pelos homens, e mais ainda por um tal de Jacó, que não tinha culpa de nada, coitado. Amava, e o amor é uma coisa, já dizem, né, os filósofos e os poetas, que o amor é cego. Tem jeito, né? A gente não ama. Você não ama quem você quer, você ama quem seu coração manda. E também não existe ninguém feio, né? Sempre se encontra a outra metade da laranja ou a tampa da panela. Né, pastor Daniel? O senhor casou. Deus me amou, né? Não, o senhor casou. Então, irmãos, a
Bíblia conta história de famílias, a Bíblia conta histórias verídicas, de situações vívidas, reais, que acontecem, e a gente às vezes passa por cima dessas coisas e não percebe. A gente não percebe. Lê, e passa e não vê. E me chamou muito a atenção, eu sou muito curioso, eu fico lendo e tentando achar alguma coisa, e eu fiquei olhando para o texto e vi que não é normal dentro da cultura israelita, principalmente a cultura antiga, que é o caso aqui, registrar o nome e os acontecimentos das filhas das pessoas importantes. Natural é sempre falar dos filhos. Mas Deus fez questão de inspirar o Moisés para registrar o caso de Lia. Para que a gente saiba que Deus está atento a tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Então a família, o pai da Lia é o Labão. Eu ia falar um negócio, mas Deus me segurou. Eu ia falar o tontão. Deus me segurou, mas eu soltei, né? Labão. Irmão, o que esse homem fez com a filha é uma coisa de louco. Não é natural o que ele fez com a filha. Então, quem era o Labão? Labão, ele é filho do Naor, irmão de Abraão. O Naor casa com Milca, tem 8 filhos. Aí nasce Betuel, que é o avô de Leia. Isto é, o Betuel é o pai real do Labão, que por sua vez é o pai da Lia, onde a história vai se concentrar. Agora, o problema do Labão é o seguinte, irmãos, naquela época, o pai criava as filhas para entregá-la para um homem de honra, como até os dias de hoje. Qual é o pai que vai entregar sua filha para uma pessoa que não tenha honra, irresponsável? Não, o pai quer sempre levar a filha ao altar para alguém de honra. E a cultura daquela época era a seguinte: antes de casar com a moça, hoje, os pais, quando a filha vai casar, fazem de tudo, né? O que pode, às vezes até o que não pode. Eu conheço pais que bancaram o casamento da filha ou das filhas, e assim, se tem condição, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas futuros noivos e pessoas já casadas aqui, jovens, fique sabendo que naquela época não era assim. Eliel, se você está interessado em alguém e vivesse naquela época, meu filho, você ia ter que trabalhar muito para pagar o dote. O dote era o pagamento que o noivo pagava para o futuro sogro para poder coabitar, para casar com a noiva. Ele quase que comprava a filha do pai, mas era chamado dote e não era barato. Então, Eliel, você ia ter que ter na poupança aí pelo menos uns 200 mil reais, tá bom? Para poder chegar no futuro sogrão e falar: ó, é o seguinte, a grana está aqui, só falta o senhor me consentir. Até aí, irmãos, tudo bem, não tem problema. É a cultura, a gente entende, está tudo certo. O problema, quando os irmãos tiverem mais tempo, aí eu sei que os irmãos já leram esse texto, depois dá uma outra analisada lá. O problema é o seguinte: o Labão, ele engana a filha, ou força a filha a uma coisa que ela não queria, engana o Jacó, engana todo mundo por interesse financeiro. Então a história que os irmãos já conhecem é mais ou menos assim: o Jacó
filho de Isaac, neto de Abraão, sai da terra dele, fugido do seu irmão Esaú, porque brigou com o irmão, e vai morar próximo às terras do seu tio Labão. Chegando lá, ele se apaixona pela Raquel, filha mais nova do Labão, que era pastora de ovelhas. Quando ele vê a Raquel, Jacó, os olhinhos dele brilham, o corpo dá aquela tremida, e ele diz: é essa, é a minha. Fica todo assanhado. Ele não tem nada de errado nisso, está certo, ele gostou da menina, Aí ele vai se apresentar ao tio dele, que é o Labão. Eles são primos, Raquel, Lia, Jacó, são primos. Ele vai lá, se apresenta e já fala para o futuro sogrão: ó, eu me apaixonei pela Raquel e tal. E ele pegou e o tio falou assim: não, tudo bem então, você sabe, né? Para você casar com ela e tal, você sabe, nós costumamos ser, eu não tenho dinheiro não, mas faz o teu preço aí. Aí o Labão disse para o Jacó: faz o seguinte, você trabalha 7 anos e eu dou ela, a Raquel, para você casar. Você trabalha para mim 7 anos de graça, já que você não tem dinheiro, você paga com trabalho. Tudo bem? Tudo bem. E o texto, os irmãos lerem lá, vocês vão ver que o texto vai dizer que os 7 anos para Jacó passou como se fosse 7 dias. Ele nem sentiu, porque amava a Raquel. Ele amava a Raquel. E a gente, irmão, repito, a gente lê tanto, quantas vezes, até eu mesmo já preguei que o Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel e depois teve que trabalhar mais 7 anos para casar com ela, na verdade, porque o pai deu a Lia. Então a gente pensa que ele trabalhou 7 anos, aí casou com a Lia enganado, e depois ficou mais 7 anos para casar com a Raquel de novo. E não é isso que o texto diz. Depois de tudo que nós vamos ver aqui, do engano que o Labão fez, irmãos podem conferir que o sogro teve que entregar a Raquel 1 semana depois que ele tinha casado com a Lia. Mas vamos aqui. O Jacó trabalha esses 7 anos como se não fosse nada, na expectativa de casar-se, de ter a Raquel como esposa. Pagou o dote, tudo certo. O que é que aconteceu? O sogro, olha só a postura do Labão. Veja se isso é postura de um pai, um bom pai. Veja se isso é a postura de um homem de Deus. Veja se isso é a postura de uma pessoa que tem que ser honrada. Ele pega, convida todo mundo, a vizinhança toda, porque festa de casamento naquela época não era uma semana. Não era que nem a gente que nós vamos só um dia lá, não, era a semana toda. Para no último dia o pai entregar a noiva para o noivo. E o noivo também só tomava os vinhos, as canjinibras, no último dia. E foi o que aconteceu. O Labão, sabendo que o Jacó ia ficar meio embebedado, despedido de solteiro, o Jacó foi para a tenda, e o texto, pode ver lá, o texto diz que o pai, o Labão, de noite foi levar a noiva para o noivo. Mas não era a Raquel, Jacó não sabia, era a Lia. Nem a própria Lia sabia. O pai forçou ela a casar-se na marra com... Mas como assim, pastor? Como casar na marra? Ela não viu o noivo? Não. Naquela cultura, a noiva não via o noivo, senão só no dia seguinte da primeira noite de núpcia. O noivo já estava na tenda. E o pai levava a noiva com véu de noite. Não tinha essas luzes aqui não, mas mesmo que tivesse, ela ia toda coberta para a tenda. Ele meio embriagado, ele nem viu quem era. O negócio dele, irmão, era amar, era fazer amor. O que ele queria era ela, ele queria a Raquel. Ele não teve tempo nem para levantar o véu. E o pai levou a Lia. Acho aí você fala, mas ela poderia, pastor, a Lia poderia ter dito, não vou, meu pai. Naquela cultura não era assim.
O pai mandava e os filhos obedeciam. Não se esqueça, tá? Ali é caolha. É vesga. Não era igual a Raquel. Agora imagina, o Jacó tem a noite de núpcias com a mulher que ele está pensando que é a dele, que é a Raquel. Por mais enrolado que Jacó foi, nesse caso ele é inocente. No dia seguinte, diz o texto, no dia seguinte, quando o Jacó acorda, que ele olha para a Lia, ele fala, não, mas não foi isso aqui que eu... Não é possível. Não foi por essa aqui que eu trabalhei 7 anos como se fosse 7 dias da minha vida. Não. Irmão, agora para, eu estou levando nesse tom de brincadeira, tá, mas para pensar a situação da Lia agora, coitada da Lia. Primeiro forçada pelo pai, agora rejeitada pelo marido, porque ela casou, o pai casou os dois, ela era esposa primeira, a legítima. Segundo a tradição do Antigo Testamento, a primeira esposa é a melhor, é a mais importante, porque naquela época tinha a questão das concubinas e tal, depois a gente pode falar alguma coisa. Então, ela ali agora é casada com o Jacó, mas o Jacó acorda, olha para ela e fala assim, ó, sei de nada, nunca te vi. Vamos lá falar com teu pai, vamos resolver esse negócio agora, porque eu não trabalhei 7 anos por você. Não te amo. Já ouviu? Já pensou na situação dessa? Ser casada com o indivíduo olhar para você e falar que não te ama? E de fato ele não amava, vai fazer o quê? O contexto nos mostra isso. Aí o Jacó então chega lá com o sogro Labão e fala, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, que crente é você, rapaz? Mas que papel é esse que você faz comigo, homem? Eu não conversei com você, não vim aqui, não pedi, foi Raquel para casar. Você não falou para mim que era para mim trabalhar 7 anos. Desculpa, esfarrapada do Pontão. Do Labão. Você não mora aqui na região da Vila Diva? Você é lá de São Miguel, lá do Tatuapé, você é lá do Perdizes. Você não é daqui da Vila Diva. Vila Diva, porque a gente tem um outro costume. Aqui não se dá a caçula primeiro conversa, irmão. Você não encontra parâmetro nenhum desse no Antigo Testamento para dizer que tinha que casar com a mais velha primeiro. Isso não existe, nunca existiu. Aqui a gente só primeiro casa com a mais velha, depois com a mais nova. Agora, se você quiser, tem um jeito. Você é meu sobrinho, chegadão, Deus te abençoa, Deus está com você. Esses 7 anos que você ficou aí, dá uma olhada no contexto, o quanto Deus abençoou Labão por causa de Jacó. Labão é interesseiro, suvina, aproveitador. E eu vou fazendo alguns contextos. E você pensa que não tem pai e mãe que faz isso nos dias de hoje? Você nunca viu novela com esse tipo de temas? Em que a mãe força a filha para casar com... Uns para se ver livre logo. Outros para querer dar o golpe chamado baú, ou modernamente o golpe da barriga. Está cheio. Mas não pode fazer isso. Porque amor é um sentimento pessoal particular. Ninguém tem direito de estragar a vida do outro, atrapalhar a vida do outro. Você está mexendo com o sentimento da pessoa. Você está mexendo com aquilo que ela tem mais de pessoal, de importante, sua intimidade. Aí, olha só a alternativa do Labão. Faz o seguinte, pode ver no texto. Você trabalha mais 7 anos, eu dou a Raquel. Ele falou, não, peraí. Não, então faz o seguinte, você me dá ela agora, essa semana agora. Eu quero casar com a Raquel agora. Vamos ver se é isso mesmo? Só para a gente não ficar perdido no texto. Deixa eu ver aqui. Verso 25 em diante. Aconteceu pela manhã, ao ver que era Léia, pelo que disse a Labão, por que me fizesse isso? Eu não tenho servido por Raquel
Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que é menor, se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então eu te darei também a outra, pelo serviço que ainda os outros 7 anos você há de trabalhar comigo. E Jacó fez assim: cumprida a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Na semana seguinte, o Jacó casa com a Raquel, que era quem ele amava. Pausazinha. E a Lia, como é que fica nessa história? De quebra, sabe o que é que Labão fez ainda? Mandou uma empregada, uma ama da Lia, que era a Zilpa, para dentro da casa. Agora, a gente vai ver que dentro de uma casa tinha 3 mulheres e um homem. Ele tinha 3 esposas, por enquanto. Porque a Raquel também vai trazer mais uma, a Bila. Aí, olha a confusão que Labão criou. O homem era casado com o Jacó, casado com a Lia, verdadeira, primeiro, casado concubinamente com a Bila, com a Zilpa, e casado legitimamente agora com a Raquel. 4 mulheres dentro de casa, misericórdia. Mas vamos continuar. Eu quero que você atente para a tristeza de Lia. Olha quanta injustiça essa mulher sofreu, e só Deus lá no final é que resgatou tudo isso. Vou correr. Então, o que é que Deus faz? A Lia, diz o texto, que logo de cara ela foi dando um filho atrás do outro para Labão. Ela gerou 7 filhos, 6 homens e uma mulher. O primeiro que nasce é o Rúben. E ela diz assim: o Senhor me atendeu, o Senhor viu a minha aflição. Quer dizer, ela estava sendo humilhada, desprezada, rejeitada, usada pelo pai, desprezada pelo marido, mas Deus a honrou dando a ela um filho. E a Raquel, nada. Depois nasce um outro filho, é o Levi. Aí ela diz assim: cada nome tem um significado. O significado que ela dá ao nome de Levi, ao seu filho, é o seguinte: agora o meu marido vai me amar. A coitada da Lia estava apaixonada pelo Jacó, porque era seu marido, e era assim que dizia a tradição. E ela dizia: agora que eu dei já 2 filhos para ele, não é possível, agora ele vai me amar. E eu lhe pergunto: amor? Não. Aí Deus deu a ela o direito de ter mais um filho, é o 3º filho. Aí vai nascer o Simeão, o Levi, né? O Simeão, aliás. E aí ela diz assim: agora ele irá me amar. Não é possível, é o 3º. Está aí no texto bíblico o significado dos nomes. E o Jacó dizia para ela: estou fora, filho. Você tem um negocinho nos olhos que eu não gosto. Eu não sei se você está olhando para mim ou para lá. Mas Deus abençoou ela de novo, e ela teve um outro filho chamado Judá. Porque aí ela diz assim: só me resta ser confortada pelo Senhor. O desprezo que eu estou passando, a humilhação que eu passo, só me resta ser honrada por Deus. Agora, irmão, vamos pensar só mais um pouquinho aqui. Qual era, e toda a igreja sabe, toda a maioria aqui é aluno de escola dominical, a pastora já ensinou isso várias vezes, já foi falado aqui também várias vezes nos cultos. Qual era a honra da mulher no Antigo Testamento? Gerar filhos. Não é isso? Gerar filhos do Antigo Testamento era a mulher ser honrada, pois a Lia dá 6 filhos por Jacó, mais uma filha que é a Diná, 7 de uma vez só, e não é honrado. E o pai não faz nada. Estou chamando a atenção para Labão. Entenda o que eu estou dizendo. O Labão não fez nada. Pelo contrário, ele é o pivô de tudo isso. Então, isso é inadmissível. Mas como é que fica a honra dessa mulher? Uma mulher que gera 7 filhos. Os direitos não são respeitados. Ela é uma pessoa que não tem direito nenhum. Todo mundo sabe que ela deveria. Ela então reverenciou a obediência ao pai, a obediência ao marido, e é passada para trás. Não tem jeito.
Aí nasce o outro, Issacar. E ela diz assim: o meu galardão vem de Deus, porque só Deus para me confortar, me dando filho. E nada, e vem mais um chamado Zebulon. Aí ela grita em altas vozes: não é possível que dessa vez o meu marido não vai me amar. É o significado de Zebulon. E de novo, o Jacó não quer nada com ele. Não dá atenção. Por último, então, nasce a Diná. Pausa na Lia um pouquinho. Aí, olha só, a Raquel briga com o marido porque ele não dá filho para ela. Não é o contrário do negócio, não? Quem é que gera? É a mulher. Mas olha no texto aí que você vai ver que a Raquel briga com ele e fala assim: dá-me um filho, senão eu morro. E o Jacó fica bravo e fala: sou eu, Deus, por acaso? Deus cegou sua madre? Que culpa eu tenho? Mas pense, é Deus mostrando que Ele não concorda que ninguém seja humilhado, que ninguém seja desprezado, que ninguém seja passado para trás. Ele está honrando a Lia mesmo. Ele vai abençoar a Raquel, mas é Lia que está sendo agora honrada e abençoada dentro dos termos divinos e não dos termos humanos. Aí Deus então faz o seguinte: acaba abençoando e abrindo a madre de Raquel, e ela vai ter 2 filhos. Primeiro é José, e depois lá na frente é que vai vir o outro, o caçula. Mas primeiro é José. Irmão, quando nasce José, aí é que o Jacó vai desprezar ali e desprezar todo mundo, porque o José é o filho queridinho do Jacó, nada errado, o José não tem culpa. Mas agora, por quê? Porque ele é filho de Raquel, e agora ele cuida de Raquel, e ele é um negócio. Eu estou correndo, vamos um pouco mais adiante. Muito bem, ele sai da casa do sogro, ele leva as 4 mulheres, ele leva todos os filhos que nasceu, da Lia, da Raquel, da Bila, da Zilpa, ele leva toda a meninada junto, e agora ele vai ao encontro do irmão dele, que está com raiva dele, segundo o que ele pensava. Esaú não queria mais briga com ele, e na verdade já tinha perdoado ele. Deus tinha abençoado Esaú, abençoou também Jacó, mas Jacó não sabia disso, e ele vai ao encontro de Esaú. Se você tiver o cuidado de olhar lá no capítulo 32, capítulo 33, você vai ver que quando ele vai encontrar o Esaú, sabe o que é que ele faz? Ele coloca na frente, porque ele achou que os soldados do irmão vinham para matá-lo, e ele coloca na frente a Lia com os filhos. E depois vem as outras mulheres, e diz o texto que a Raquel e José ele colocou por último. Ele expõe a Lia, porque ele pensava assim: se morrer a Lia, morreu a caolha, só alegria. Eu ficando com a Raquel, que não importa o resto. Mas a Lia não bateu o pé, obedeceu o marido, foi lá na frente com os filhos. Poderia realmente ter acontecido uma tragédia, mas Deus já estava nesse negócio e não aconteceu nada. Pelo contrário, eles vão se encontrar, o irmão vai abraçar ele e está tudo bem, está tudo certo. E eu estou te chamando a atenção para entender que a Lia está sendo desprezada. Vamos para a honra dela, que é melhor? Vamos ver quando é que ela é honrada. A Lia morreu. Primeiro morre a Raquel, é sepultada em Hebrom, Belém. Depois morre a Lia, e o Jacó manda sepultar a Lia em Macpela. Sabe o que é Macpela? Macpela é um jazigo que o Abraão comprou para sepultar Sara. E ficou estabelecido como o jazigo real da família abraâmica. Então, depois que o Abraão morre, ele é sepultado do lado da Sara, lá nesse jazigo familiar. Depois morre o Isaac, e ele é sepultado lá. Depois morre a Rebeca, é sepultado lá também. Aí morre a Lia, e Deus fez cumprir a honra na vida de Lia, porque Lia foi sepultada lá. E quando Jacó morreu, Jacó foi sepultado do lado de Lia, e não do lado de Raquel.
E o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Pode acontecer o que for, podem dar a volta, podem tentar te enganar, podem tentar te passar para trás, podem tentar te menosprezar, podem tentar te jogar para o fim da fila, podem tentar te expor, podem tentar te prejudicar, mas Deus está no controle da sua vida, e a verdade é que Ele vai te honrar, porque Deus não deixa ninguém ser desprezado, humilhado, passado para trás, e fica por isso mesmo, nunca, jamais. A primeira e única verdadeira mulher, segundo os termos divinos de Jacó, chama-se Lia. Não é Raquel, não é Bila, não é Zilpa, não é qualquer uma outra que ele pudesse ter. É Lia, porque ela é a primeira. E a Bíblia diz, em qualquer época, que o homem, na verdade, só tem direito de uma mulher. Aquela cultura nós não vamos discutir. Mas quem vai ser sepultada ao lado do marido, no lugar de honra, é Lia. Pode ser que você tenha alguma deficiência, talvez física, talvez não. Pode ser que você esteja sofrendo por causa disso. É os chamados hoje, modernamente, bullies, né? Agora isso aqui não foi um bullying, foi uma chaleira, né? Sei lá o quê, o que essa mulher sofreu, vendida pelo pai. Se vocês olharem lá na frente, as duas irmãs, tanto Raquel quanto Lia, vai numa discussão que tem com Jacó, por causa da herança, ela fala assim, você precisa realmente nos abençoar, cuidar da gente, porque o nosso pai nos vendeu para você. Nós não temos herança na casa do nosso pai. Papai vendeu a gente, porque ele era interesseiro. O negócio do Labão era dinheiro. Eu vou encerrar, porque o que eu quis dizer com tudo isso é que Deus cuida de você, é que Deus está ouvindo o que estão falando de você, é que Deus está vendo o que estão fazendo contra você, é que Deus sabe de antemão como isso vai terminar, e vai terminar do jeito que Deus estabelece e não do jeito que as pessoas querem. Pode ser que dure talvez muito tempo essa situação, mas no final você vai se lembrar, porque Deus vai te abençoar e você vai ver, o final sempre é Deus honrando aquele que foi desprezado. Isso aconteceu em todas as páginas da Bíblia, com todos os personagens que a Bíblia nos mostra. E para encerrar, por que é que Deus deixou registrar uma história dessa? Para a gente lembrar que o ser humano não é perfeito, que tem pai que não faz o papel de pai, que tem irmã que não faz o papel de irmã, que tem gente que fica tirando os outros a vida toda, mas esquece que Deus é juiz de todas estas coisas, e o juízo dele é correto, é certo, é santo, é bom. E o que ele tem para você, que está sendo desprezado, mas que consegue viver, conviver, ela não brigou, ela não xingou ninguém, ela não causou contra a vida de ninguém, ela aguentou. Sabe quando você engasga e passa o tempo, mas você sabe, só você e Deus sabe o que é que você passou ou está passando? Pois é, Deus sabe, e lá no final você vai ver as bênçãos que ele tem para a sua vida. Amém, Lia? Amém. Não tem problema que você é caoinha, não. Fica tranquilo que sempre tem alguém interessado. Não precisa pensar que você é menor do que ninguém, não. Não é porque eu sou assim, eu não arrumei, porque... Não, fica tranquilo que vai chegar alguém e o zoinho vai brilhar e o coração vai apertar e vai bater mais forte. Fica tranquilo, não é nada disso não. É que não chegou o tempo ainda, fica em paz. E mesmo que você se achar que você é assim, ou rapaz, tem rapaz também, às vezes num carro, arruma um namorado, ou às vezes no emprego, não importa, são situações da vida que você acha que você é menos que o outro. Não é. Fique tranquilo que você é normal, você é perfeito, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Deus está na sua vida e no final vai dar tudo certo. Deixa quem quiser pensar o que quiser, falar o que quiser. O importante é a sua comunhão com Deus. O importante é a sua confiança em Deus, como diz o salmo que a irmã Virgínia me antecedeu e leu. Amém? Você entendeu, né? Pronto, deixa o Labão para lá, para não falar
de novo, né? Deixa o Labão para lá, deixa quem quiser tirar uma, mas fique tranquilo que você está firme nas mãos de Deus.